In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream. Bem-vindos ao último episódio de Inteligência Artificial para Todos. Haveria forma melhor de terminarmos este podcast? Depois de tantas conversas que a Cláudia teve sobre inteligência artificial, com variedíssimas pessoas, passando por variedíssimos temas: saúde, energia, ambiente, imobiliário, saúde mental, recrutamento, negócios, design e, claro, o meu coaching e o teu, Cláudia, a tua advocacia. Hoje é a vez de entrevistarmos a Cláudia. Cláudia, muito bem-vinda ao teu podcast. Obrigada, foi com muito gosto que aceitei este convite. Na verdade, o convite foi para mim, eu agradeço-te muito a responsabilidade de estar aqui a conduzir de alguma forma esta nossa conversa. Então vamos começar por saber um bocadinho quem és tu. Quem sou eu? Quantas horas é que vamos ficar aqui? Temos muitas horas, mas por aquilo que eu sei, divididas em blocos de 40 minutos e, portanto, vamos gravar o primeiro bloco de 40 minutos. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que gosta bastante de desafios. Portanto, quando eu sinto que estou a acomodar-me, eu salto. Eu vou à procura do próximo desafio. O que faz de mim, se calhar, à primeira vista, uma pessoa pode ser vista como instável ou muito interessante. Portanto, deixo isso aos olhos de quem vê. Agora, eu como pessoa, de facto, quando sinto que estou a parar e não estou a aprender, eu vou à procura de um novo desafio. E foi assim que isto tudo começou. Um dia resolvi que estava na hora de começar a trabalhar sozinha. E porquê? Porque achei que ia chegar a outros níveis em várias áreas da minha vida profissional e pessoal, porque quando nós começamos a trabalhar sozinhos, temos que desenvolver muito mais a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa liderança, a resistência à frustração, etc. E claro que estar numa sociedade de advogados é confortável, é financeiramente confortável, mas profissionalmente também é muito confortável, a verdade é essa. Mas eu não queria estar confortável e, portanto, saí. Este projeto do podcast em concreto surgiu porque, para além dos desafios, eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer a realidade e um dia pensei assim: ora bem, eu quero abordar aqui o mercado da inteligência artificial, mas eu não sei muito bem como é que ele está na prática. Como é que eu vou fazer isto com pouco custo, mas tendo um bom alcance e conhecendo pessoas na área? Vou criar um podcast. Acho que é uma boa ideia. E então o que eu fiz foi comecei a frequentar vários eventos. Aliás, aconselho-te eu, já agora, a frequentar vários eventos da área da tecnologia e simplesmente fui ter com as empresas com o maior sorriso possível e perguntei assim: o que é que vocês acham desta ideia de eu criar um podcast em que vocês vão lá conversar comigo sobre a inteligência artificial, sobre o que ela é, sobre o impacto que ela tem ou vai ter, para nós mostrarmos às pessoas o que é que isto é. Eles acharam boa ideia. Eles acharam boa ideia. E assim aconteceram 26 conversas. Claro que eu quando tive a ideia achei que se calhar, olha, ninguém vai querer. Mas não, até já estou a ser incentivada à quarta temporada. Mas de facto foi uma experiência espetacular. Porque deu para conhecer o mercado, deu para conhecer as pessoas, a partir daí surgiram mais eventos e deu para me superar, que é o que eu gosto de fazer. Voltando à questão inicial, é o que eu gosto de fazer. Boa, muita informação sobre ti, sobre aquilo que fizeste, sobre o podcast. E, portanto, uma pergunta ou outra que eu poderia ter aqui para te fazer mais à frente já foram endereçadas. Deixa-me perguntar-te, se me permites. Eu perguntei-te quem és tu e tu falaste um bocadinho de ti. Se fizéssemos a pergunta à inteligência artificial, quem é Cláudia Lima Costa? O que diria a inteligência artificial? Essa é uma excelente pergunta. Eu já fiz essa pergunta ao ChatGPT e adorei a resposta. Eu já fiz esse exercício.
O ChatGPT disse: Eu tenho pena de não ter aqui o texto para ler, porque foi espetacular. Ele disse que eu era uma investigadora na área da inteligência artificial e tinha o link para o CIG, que é o Centro de Investigação do qual eu faço parte, e que eu tinha, referia também a minha tese de mestrado e que eu era uma advogada muito versátil e que abordava temas de ponta, porque até falava de redes neuronais quânticas. Se não foi isto, foi mais ou menos esta ideia que ele passou e depois deixou os meus contactos, aqueles a que ele tinha acesso, e disse que quem quisesse podia contactar-me, que tinha boas referências. Então Portanto, parece que o ChatGPT sabe alguma coisa das tuas várias coisas importantes que tu fazes. exatamente, e sabe que eu estudo. Sabe que tu estudas. Então deixa-me colocar-te esta questão. Concordas que a inteligência artificial pode ter facilidade em imitar e em saber aquilo que é a nossa personalidade pública e profissional, mas já há uma maior dificuldade em identificar o nosso eu autêntico, aquele que nós não partilhamos nas redes, que nós não partilhamos assim tão publicamente? Uma boa questão. É uma questão complexa. Vamos por partes. Claramente, através deste exercício que eu fiz, e isto não foi nada combinado, eu um dia lembrei-me de perguntar ao ChatGPT por Carolice quem é que eu era. Claramente ele consegue traçar um perfil profissional e com alguns aspectos pessoais que ele consegue inferir do nosso rastro nas redes sociais. E também daquilo que, imagino eu que ele consiga perceber dos padrões que encontra relativamente a outras pessoas, obviamente. Ora, aquilo que é mais pessoal, a tua pergunta é no sentido de se ele compreende o meu eu pessoal ou se me consegue imitar. É se compreende? Consegue saber um pouco mais sobre o teu eu pessoal, o teu eu autêntico e também imitar, não é? Porque parece que a inteligência artificial há aqui um certo jogo da imitação. Sim e não. Eu diria que sim, porque o ser humano tem várias coisas em comum. Ora, eu não sou aqui uma especialista na área da psicologia, mas falo da minha experiência. Portanto, nós temos algo que nos une, algo que nos aproxima, e portanto, naquilo que nos aproxima, eu penso que sim, porque nós deixamos um rastro escrito em todo lado, e não só, e a inteligência artificial vai à procura dos padrões, portanto, naturalmente vai encontrar coisas com as quais nos identificamos e que têm algo a ver com a nossa pessoalidade. Mas também não, porque nós também temos aquilo que nos afasta, não é? E aquilo que nos torna indivíduos diferentes uns dos outros. E nisso não será capaz. A inteligência artificial é boa para as massas, para a massa de dados, é boa para os padrões que vai encontrar, não para as particularidades. Pelo menos do que eu tenho conhecimento até à data de hoje. Então, deixa-me ver, tu falaste com, disseste há pouco, 26 pessoas, quer dizer, terás falado com muito mais, mas este podcast teve 26 entrevistas no seu conjunto. Uhum. Deixa-me perguntar-te, já que estamos a falar de inteligência artificial, e admito que possa haver uma definição muito bonita do que é inteligência artificial, mas mais do que essa definição bonita, gostava de saber qual é que é a tua definição de inteligência artificial e já agora fazer-te uma segunda pergunta, que é, tendo tu falado com 26 pessoas, como é que tu achas que a inteligência artificial está a afetar a vida das pessoas em geral? Isto é o que se diz provar do próprio veneno, não é? Eu criei inteligência artificial para todos, precisamente, para perguntar às pessoas o que é que elas achavam da inteligência artificial, o que era. Eu lembro-me da altura, foi muito. Eu tenho que fazer aqui alguns desvios para contextualizar, porque tem piada. Lembro-me de algumas terem aceito o convite e me dizerem assim: Cláudia, eu não percebo nada do assunto, mas eu vou estudar. Eu vou estudar porque isto é interessante, o tema é interessante, eu vou procurar, eu vou estudar. Então, quando vinham com definições, vinham com estudos feitos, mas eu reparei que também vinham com a sua opinião, o que é que tinham compreendido. Agora é a minha vez de dar a minha opinião, o que é que eu compreendi. A inteligência artificial, do meu ponto de vista, e desculpem os developers que me vão ouvir e que estão a tentar que isto que seja, claro que estão a fazer o seu trabalho para descobrir aqui o último grito da tecnologia, são dados e matemática muito complexa.
de tal forma complexa que nos deixa confusos. Nós, à partida, olhamos para aquilo e pensamos: é isto, é mesmo inteligente. Não, aquilo é um algoritmo, um conjunto, não é um algoritmo, na verdade, são vários algoritmos que têm muita estatística por detrás, que olha para uma grande massa de dados e encontra padrões. Portanto, vai relacionar variáveis entre si, vai perceber como é que elas se relacionam e vai apontar-nos o que é que acontece com mais frequência. E a partir daí indica-nos uma direção. Portanto, eu acho que a partir da inteligência artificial nós pensamos é algo espetacular e assustador, muito mais inteligente do que eu. Não, é algo que tem uma memória muito melhor do que a minha, obviamente, porque de facto consegue e tem uma capacidade de processamento muito maior do que a minha, porque consegue analisar uma grande quantidade de dados que eu não consigo enquanto ser humano. Para já, neste nível evolucional, nós temos que falar assim, porque nós olharmos para o ser humano, já passamos por vários níveis de evolução. Portanto, neste nível em que estamos, nós não somos capazes. A inteligência artificial é, e portanto, dar-nos essa ajuda é um instrumento muito útil para analisar uma quantidade de dados que nós produzimos e ao qual não conseguimos dar sentido. Mas ela realmente encontra padrões e dá uma orientação. Como é que isso afeta a vida das pessoas e das pessoas que eu entrevistei? Em primeiro lugar, deixou-as incomodadas. Eu adoro este termo e eu adoro esse termo incomodada. Eu, quando estou incomodada, vou à procura de uma resposta. E o que eu adorei nos meus entrevistados é que eles estavam incomodados e também foram à procura de uma resposta, porque queriam responder a tudo muito bem e foram tentar perceber o que era. E fiquei muito contente quando eu percebi que eles olharam para o lado positivo da inteligência artificial. Foram tentar perceber como é que aquilo poderia melhorar o seu negócio. E de facto, ao longo dos episódios, nós vemos várias pessoas a dizerem: eu posso usar isto para melhorar os meus procedimentos, os produtos, os serviços que eu entrego, eu posso usar isto no meu dia a dia também. E apesar de alguns deles terem referido alguns aspectos negativos e de estarem preocupados, era uma preocupação positiva. Era já no sentido: vou entrar nesta discussão, vou ter uma opinião, vou perceber isto e vou perceber que há riscos, mas que se calhar nós conseguimos lidar com esses riscos. E qual é que é o teu nível de preocupação? É uma boa pergunta. Eu não estou muito preocupada, porque eu tenho uma grande confiança no ser humano. Eu sou uma pessoa otimista, porque eu acho que para responder essa pergunta, nós já entramos mais numa crença, não é? Daquilo que eu acho que vai acontecer. E eu acho que isto é a história a acontecer naturalmente, que nós já passamos vários períodos difíceis e eu, na verdade, estou super entusiasmada por estar a viver esta época de grande evolução e de grande desenvolvimento, em que nós vemos muitas coisas más a acontecer e que eu lamento, como é óbvio, mas também vejo muitas coisas boas a acontecerem e eu acho que daqui vai resultar algo muito positivo, se nós trabalharmos para isso. Eu acho que sim. Mas tens grande confiança no ser humano. A pergunta que eu te vou fazer, ela é meia tola, mas eu estou aqui para fazer perguntas tolas. Tens grande confiança na inteligência artificial? Sei que a inteligência artificial é um fruto do trabalho desenvolvido, para já, pelo ser humano. Mas essa confiança que depositas no ser humano, depositas também na própria eventual autonomia que a inteligência artificial possa vir a ter um dia? Não. O homem está no centro. O homem está, eu já estudei várias, eu já li várias teorias, várias perspectivas, e sei que temos a teoria antropocêntrica, temos as teorias ecológicas que colocam várias inteligências ao mesmo nível, mas eu não estou convencida disso. Eu acho que o homem está no centro. O que eu acho que nós vamos ser empurrados a fazer é a evoluir mais. Acho que a inteligência artificial é uma boa desculpa para nós crescermos enquanto pessoas e enquanto humanidade. Porquê? Precisamente porque eu não confio na inteligência artificial. Nós, para compreendermos o que se passa na inteligência artificial, vamos ter que atingir outras capacidades de entendimento e de percepção. Imagina, Parece-me. Diz, desculpa. diz. Não, é que eu acho isto também estou a lembrar-me de uma entrevista em particular e que eu achei muito interessante, porque ele dizia-me assim a dada altura: as pessoas não podem confiar totalmente na inteligência artificial, porque elas têm que ser críticas, e para ser críticas ainda vão ter que ter mais trabalho, ou seja, é engraçado, porque nós pensamos em inteligência artificial, a minha vida está facilitada, que eu tenho aqui a resposta já, mas não.
nós temos que ser críticos, e ser críticos é entender como é que ela está a funcionar, mas quando vamos a puxar a linha, nós temos que entender que tecnologia está ali e entender, por exemplo, o que são redes neuronais, como é que elas funcionam, que dados são utilizados, como é que são tratados. Portanto, isto obriga muita gente que queira ser crítica, não é? A ir estudar muito e a ter acesso à informação que antigamente ninguém estava preocupada. Há uma grande democratização da tecnologia, não só no uso, mas também na preocupação que vai ter que haver no entendimento do que está por detrás daquilo. Desculpa ter-te interrompido. Porque eu escuto-te no sentido de temos que ser críticos, temos que desenvolver o nosso pensamento crítico, vamos ter que estudar muito, mas parece que são aquelas pessoas que se interessam pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Mas pode haver um outro lado da moeda que é eu já não tenho que estudar nada porque tenho o resultado. E, portanto, eu acedo ao resultado e, portanto, eu vou eliminar o desenvolvimento do meu pensamento crítico e o desenvolvimento do pensamento criativo. Deixa-me desafiar, estimular o teu pensamento crítico. Falaste aqui coisas interessantes, é mesmo inteligente quando falavas da componente matemática da inteligência artificial, que os teus entrevistados trouxeram maioritariamente o lado positivo e que a inteligência artificial nos faz evoluir. Tenho aqui uma citação de um livro que é o Eu Humano, do Thomas Chamorro Premuzic, e gostava de te ler esta citação e pedir o teu comentário, que talvez possa vir aqui a jeito desta parte da conversa. Diz ele assim: não há muitas provas de que a ascensão da inteligência artificial tenha sido aproveitada de alguma maneira para elevar a nossa curiosidade ou o nosso desenvolvimento intelectual, nem de que estejamos a tornar-nos mais sábios. Eu percebo, eu percebo o comentário, mas acho que mais uma vez estamos no campo das crenças, não é? E do meu otimismo. É verdade que há outro lado da moeda, e é verdade que o comodismo é mais forte, ou pelo menos eu tenho essa percepção, e acho que muitas pessoas também têm essa percepção. É mais fácil para o ser humano ficar, deixar-se estar, não é? Nós procuramos sempre evitar a dor. Eu acho que até há um episódio em que se fala disso. Evitamos a dor e procuramos sempre o prazer e estar na nossa zona de conforto. Claro que a inteligência artificial proporciona aqui um grande adormecimento, digamos assim, da sociedade também, porque eu posso simplesmente estar encostada, ir a entender. E isso, de facto, pode ter consequências negativas, não é? Porque então quer dizer que podíamos ter uma inteligência artificial que andava por aí, nem se percebia bem o que é que ela estava a fazer e que nós estávamos a ficar completamente apáticos. Mas quando eu digo que é uma boa oportunidade para nós crescermos, é porque aqueles que estão preocupados têm o que é preciso para puxar pelos que estão a dormir, digamos assim. Eu acho que há uma grande responsabilização das pessoas que estão despertas para estes problemas para falarem abertamente sobre eles, para discutirem e para puxarem para esse lado adormecido. Mas isso não é só na inteligência artificial, não é? Nós fomos para outros temas, o debate também se passa nos mesmos moldes. E não querendo já entrar na parte jurídica, mas só para dar uma chega, acho que é por isso mesmo que é importante nós termos este regulamento. Podemos dizer que ele é muito mau, que ele não vai resultar, mas ele existe e nós estamos a falar sobre ele. Falamos no regulamento, já te vou deixar aí entrar completamente no teu campo de conhecimento muito profundo. Ahm, Falas de responsabilização, já referiste que havia ali um padrão também, de alguma forma, na partilha dos teus entrevistados pelo lado positivo, mas tendo falado com tanta gente de setores de atividade tão diferentes e provavelmente pessoas, mais do que esse setor de atividade, com experiências e convivências diferentes, uns que se preocuparam com as respostas, outros que foram estudar, outros que já sabiam, ou alguns que estavam mais ou menos a ver como é que era esta conversa. Consegues extrair algum denominador comum de todas estas várias conversas que tu promoveste e que proporcionaste a todos nós? Sim, pois, agora ter que escolher o denominador é que está a haver Tem várias que ser o denominador. Se encontras algum ou alguma coisa que sintas que
possa ser interessante, porque tu, na verdade, também estás num lugar privilegiado, porque por muito que nós possamos ter ouvido tudo, tu estás num lugar muito presente no momento em que estás a entrevistar essas pessoas. Portanto, há alguma coisa que ficará em ti que dificilmente ficará nos ouvintes, Sim. mas agora com a tua partilha vai ficar em todos nós também. Sim, e acho que a palavra que me vem à cabeça é a primeira que eu utilizei quando começamos esta entrevista. Desafio. É desafio. O que eu encontrei em comum em todos estes entrevistados, e por isso é que eu gostei imenso de conhecer estas pessoas, é porque eu revivo nelas nesta característica. E se eu tivesse que encontrar o denominador comum entre elas todas e entre mim, porque agora já estou aqui na fileira dos entrevistados, será desafio. Pronto, não posso dizer mais palavras, mas desafio no sentido de são pessoas que, pela sua história de vida, apesar de serem histórias de vida diferentes, são pessoas que também se sentem incomodadas e que também não gostam de estar acomodadas e que vão à procura. E é engraçado que isso nota-se, eu notei isso em cada uma delas, enquanto entrevistava, e nota-se na forma como abordam o tema da inteligência artificial, com este mesmo otimismo e com esta mesma responsabilidade de tem riscos, vamos lidar com eles, mas vamos extrair aquilo que é positivo. E como é que eu vou melhorar a minha vida? E como é que eu vou melhorar o meu negócio? E como é que eu agora vou falar com as pessoas sobre isto? Eu sei que já me estou a estender um pouquinho, mas parte tudo desta ideia de desafio, de Cláudia, vou estudar o que é? Claro que sim. A resposta, claro que sim, não é? Já diz tudo. Claro que sim, aceito o desafio. Obrigada, Cláudia, vou estudar. Todos eles. E, acho muito interessante, não só pelo que disseste, mas também por um pouco daquilo que eu conheço da tua história. Tu trazes palavras como responsabilidade, desafio, otimismo, não ficar acomodado, melhorar a vida. E, por aquilo que eu vejo de ti, tem sido o teu caminho. Tu, enquanto advogada, já estiveste em lugares onde muitos advogados querem estar, em grandes sociedades. Por qualquer razão, por um momento, naquele momento, por uma razão ou por outra, quiseste ir para outro lado, iniciaste o teu projeto a solo, experimentaste diferentes abordagens e vieste a tirar-te de corpo e alma para o tema da inteligência artificial. Portanto, parece que, por um lado, a responsabilização de trazeres esta inteligência artificial para todos, um desafio enorme que tem sido sair desse conforto de que tu falavas para uma coisa um bocadinho diferente e mais desconhecida, claramente não estares acomodada àquilo que parece ser bom, e olhas também para a inteligência artificial com grande otimismo. Portanto, as palavras que tu encontras no denominador comum não deixam de ser aquelas que, na minha perspectiva, caracterizam o teu caminho. Então, fico muito curioso em saber como é que surgiu este interesse. Eu acho que, não sei, parece mais do que um interesse, quer dizer, esta dedicação, esta entrega, esta responsabilização pelo tema da inteligência artificial. É engraçado. A inteligência é uma boa questão e a resposta pode parecer estranha, não sei. Eu vou exteriorizá-la. A inteligência artificial acabou por ser o meu denominador comum a nível profissional e eu já vou explicar porquê. Eu gosto de desafios, não é? Já falamos sobre isso, gosto muito das pessoas, também falamos sobre isso. Então, recuando um pouco na minha vida, eu tenho uma primeira licenciatura em Criminologia. E toda a gente vai perguntar, mas o que é que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Em Criminologia, nós estudamos o ser humano a fundo, claro que aplicado ao comportamento desviante, não é? Porque o foco é o crime, é a vítima, é o criminoso, pronto, são culturas, subculturas, desviantes e tudo mais. Mas nós estudamos a pessoa, não é? Para compreender estes fenómenos, nós estudamos a pessoa. E a criminologia tinha algo muito bom que era, nós estudamos as coisas do ponto de vista social, sociológico, psicológico, biológico. Portanto, é um curso multidisciplinar, o que para uma pessoa como eu é espetacular, porque dá para integrar vários conhecimentos. E quando eu estava no quarto ano da licenciatura, eu estagiei em investigação, mas era uma investigação prática, portanto, eu trabalhava com crianças e jovens em risco. Eu cheguei a ir a várias escolas. E os meus trabalhos, porque nós tínhamos que entregar 2 ou 3 trabalhos, eram sobre a inteligência emocional. A inteligência, na altura estudava estas questões da inteligência humana, das funções executivas, das neurociências, como é que as emoções influenciavam, como é que a parte cognitiva influenciava.
Claro, agora não estou a falar com tanto rigor como falaria na altura, porque já passaram alguns anos. Estudava muito esta questão do desenvolvimento da criança, os vários níveis de desenvolvimento, os vários níveis de desenvolvimento moral, a inteligência social, portanto, estes temas eu estudei-os em criminologia, a terminar a licenciatura. E depois, por vários motivos, acabei por enverdar. E aí cheguei a ter projetos de voluntariado com crianças depois de terminar a licenciatura. Depois, na altura estávamos numa crise económica, porque fomos visitados pela Troika e tudo mais, e enquanto estávamos a resolver essa situação, licenciei-me em Direito. Licenciei-me em Direito e para mim fazia sentido, porque depois de conhecer o ser humano eu fui perceber as regras que nos regem. E quando eu estou no mestrado em Direito e a minha orientadora diz, olha, vá ler os últimos artigos que foram publicados e veja se existe algum tema que lhe interesse. Eu quando vi o título de Inteligência Artificial pensei, voltarmos a isto. Isto é exatamente o que eu quero estudar, porque para mim estudar inteligência artificial não é só estudar a tecnologia, é estudar o ser humano novamente, é estudar a inteligência novamente, é recuperar aquele estudo todo que eu já fiz e que eu acho interessante. E aqui no direito, à minha maneira, dar um contributo importante, trazer essa multidisciplinariedade e essa comunhão que vem dos saberes que eu já tenho da área da psicologia e da sociologia, para entender este fenómeno e dar aqui uma mais-valia, ou melhor, dar aqui um valor acrescentado ao direito de, olhem, não é só uma visão jurídica. Vamos dar aqui, vamos trazer outras visões para a discussão, vamos também trazer a questão da tecnologia, como é óbvio, perceber a parte da engenharia, e depois vamos olhar para o direito. E por isso é que eu estou entregue a isso, porque para mim, pessoalmente, eu estou a estudar várias coisas. É uma desculpa para estudar várias coisas que eu ao longo dos anos já fui tendo muito contacto. Portanto, por isso é que eu digo, é o meu denominador comum. Eu chego ao doutoramento e sinto que tudo o que eu aprendi para trás é super útil, porque eu agora vou aplicar tudo nisto, na inteligência artificial. Tenho as ferramentas que preciso para estudar algo que para mim é complexo. E queres falar um bocadinho mais sobre essa investigação que estás a fazer agora, também no âmbito do próprio doutoramento? Sim, sim. Se calhar vou recuar e falar do mestrado, porque é uma continuação. Então, no mestrado, eu comecei a estudar a inteligência artificial como um todo, mas cheguei à conclusão que não estava a chegar a lado nenhum, porque são tantas técnicas e eu na altura estava a trabalhar ao mesmo tempo e, portanto, também não tinha tempo para estar a ler tudo e mais alguma coisa. Portanto, foquei-me numa técnica, claro está, que escolhi as redes neuronais, pela semelhança que poderia ter ao cérebro humano. Portanto, aí sim fui um bocadinho para a minha zona de conforto. Pronto. Tem que haver sempre algumas zonas de conforto para aquilo que eu conhecia. Portanto, o meu exercício foi: ora bem, vamos lá perceber, afinal, o que é que o cérebro humano e a rede neuronal têm em comum e o que é que têm em diferente. Isto eu vou explicar de forma simples para quem está a ouvir perceber, não é? Não vou entrar aqui com muito jargão jurídico, não é esse o ponto. E a primeira pergunta foi mesmo essa. Ora bem, há aí tantas coisas a dizerem que vamos ser substituídos, etc. Bem, vamos limpar a poeira. Cérebro humano, rede neuronal. Afinal, o que é parecido e o que é diferente? Essa é a primeira parte da tese de mestrado. E o que é que a Cláudia foi fazer? Foi buscar os estudos que já tinha do cérebro humano, não é? Do que já conhecia, para perceber como é que, para discutir o funcionamento do cérebro humano. E depois foi compensar a parte que faltava, não é? Eu fui assistir a algumas aulas, alguns cursos breves, para ser sincera, na área mais da tecnologia, para perceber minimamente como é que funcionava uma rede neuronal. E portanto fiz esse exercício. E foi quando eu cheguei à conclusão da definição que eu já dei há pouco, não é? Que realmente a rede neuronal foca-se apenas em dados e fórmulas matemáticas complexas, capta os padrões e dá-nos uma indicação. O ser humano é muito mais do que isso, não é? Muito mais do que isso. Vai muito mais além. Portanto, esse foi o primeiro exercício. E porquê que esse exercício era importante? Porque depois era preciso perceber se afinal se justificava a questão da personalidade jurídica, que também era muito discutida. Portanto, foi um tema discutido. Eu também não vou entrar em muitos detalhes jurídicos, mas a minha investigação também abordou a questão da personalidade jurídica, que eu acabei por concluir que não era necessário. Porque aqui, entrando em mais detalhes, a personalidade jurídica, quando é atribuída às pessoas coletivas, tem várias funções,
e uma delas, obviamente, tem a ver com o património e a capacidade de ressarcimento dos danos. Uma rede neuronal ainda não tem património para ressarcir danos, de uma forma muito simples. Isto é mais complexo, mas de forma muito simples. O robô não pode ter personalidade jurídica. Para já, na minha opinião, ainda não há necessidade do ponto de vista jurídico. Não digo que não fecha a porta, como é óbvio. Nós temos sempre que falar à data de hoje, porque amanhã a inteligência artificial pode ser uma coisa diferente, ou ter um desenvolvimento diferente. E depois, fui para a responsabilidade civil, porque a minha preocupação era perceber se os riscos, se os danos, se os riscos, se os danos da inteligência artificial estavam a ser adequadamente respondidos pelo sistema tradicional que nós temos. E pronto, estudei isso na tese de mestrado. Cheguei à conclusão que se calhar não o faria completamente, mas também cheguei à conclusão que era um tema muito complexo, porque a nível do direito também vai ser preciso uma análise muito detalhada para dar uma resposta que realmente faça sentido. Provavelmente vai ter que ser uma resposta multinível que misture, por um lado, o sistema tradicional com um novo tipo de resposta, que também já está a ser defendido por vários autores italianos. E é assim que eu chego à tese de doutoramento. 4 anos, 4 anos em que eu realmente, o meu foco de estudo é perceber se todos os danos provocados pela inteligência artificial são ou não cobertos pela responsabilidade civil tal a qual a conhecemos, se as adaptações, as alterações que a União Europeia está a propor relativamente à diretiva do produto, da responsabilidade do produtor e da responsabilidade civil extracontratual vão ser suficientes. E chegando à conclusão que não, e que se calhar há alguns danos que que têm dignidade desculpa, dignidade jurídica suficiente para serem ressarcidos, se há outro tipo de resposta que deve nascer. E adiantando isto, que isto não é ideia minha, são outros autores que também já estão a debater, e em Portugal já é defendido por outro autor também, que é que se calhar vamos ter que criar um sistema de compensação de danos associado a um fundo próprio que seja criado. Isto é mais fácil de dizer do que concretizar, não é? Porque concretizar levanta muitas questões. Quem vai responder? Quem vai fazer parte do fundo? Que danos? Quem são as vítimas que vão ser contempladas? Não é? Quem vai contribuir? Em que medida vai contribuir? Portanto, 4 anos são dedicados a isso e eu acho que não vão chegar. Não vão chegar, mas eu vou para este estudo com a preocupação, lá está, e isto volto àquilo que eu já tinha dito. Uma preocupação saudável. A inteligência artificial realmente pode ter aqui um grande impacto, não vou dizer negativo, um grande impacto na vida das pessoas, e é preciso olhá-la de vários pontos de vista, de um ponto de vista multidisciplinar, e compreender de forma adequada se as respostas jurídicas que temos são suficientes. E não sendo, termos a coragem de ajustar o que for, de ajustar ou criar uma resposta nova para uma realidade que de facto também atingiu aqui uma proporção diferente. Pronto. Cláudia, para leigo, a inteligência artificial está regulamentada, não está regulamentada, está e precisa de uma regulamentação diferente. Em que medida é que isso vai impactar a vida das pessoas, a vida das empresas? Fala-nos um bocadinho dessa área da regulamentação, porque eu vou ouvindo coisas um bocadinho Sim, diferentes também à sim, volta desse tema. Qual é que é a tua percepção sobre ele? sim. Pronto, eu para responder a isso tenho que dizer muitas coisas, mas vou tentar centrar-me. Vamos falar da União Europeia. Portanto, na União Europeia, desde 2021, que existe uma proposta para regulamentar a inteligência artificial. Depois de várias discussões entre os vários órgãos, não é, institucionais com relevância na matéria, chegamos finalmente à versão final e no final de junho deste ano vai ser publicado o primeiro regulamento da inteligência artificial. É o primeiro conjunto de normas, não é o primeiro conjunto de normas, mas talvez o mais extenso, não é, que está a regular a inteligência artificial a nível mundial. Portanto, nisso a União Europeia está à frente, pode não estar a nível tecnológico, mas a nível jurídico vai lá na frente. E eu vou explicar de uma forma simples qual é o objetivo do regulamento, talvez seja mais fácil.
Eu acho que o regulamento passa várias mensagens que resumem aquilo que nós fomos conversando até agora e os nossos episódios, e por isso é que isto é tudo muito interessante. Porque o regulamento, e é por isso que há muitas coisas que o ser humano de facto tem em comum, porque acaba por chegar a conclusões muito semelhantes. O regulamento vem passar a primeira mensagem, que é o homem no centro. A inteligência artificial é um instrumento. Primeira mensagem. Segunda mensagem. A inteligência artificial tem que ser confiável. As pessoas têm que ter confiança no seu uso. Têm que perceber que não lhes vai provocar danos. E têm que proteger, sobretudo, os direitos fundamentais. Portanto, há uma grande preocupação por parte da União Europeia com os direitos fundamentais, com a saúde, com a segurança, com a democracia. E para fazer isto, criou, em primeiro lugar, deu uma definição de sistema de inteligência artificial, que vai bater naquilo que falamos ao longo de vários episódios e aqui. Falou que refere a questão da autoaprendizagem, de se ajustar, não é? Depois de estar em funcionamento, conseguir adaptar-se, da ausência de intervenção humana, de através de dados conseguir produzir vários resultados, portanto, aponta todas essas características, e depois acabou por criar níveis de risco. E eu acho que isto é fácil de entender. Portanto, se o objetivo do regulamento é proteger os direitos fundamentais, a lógica é, quando olhamos para os sistemas de inteligência artificial, é perceber em que medida eles colocam em risco estes direitos fundamentais, a saúde, a segurança, etc. Se o risco é muito grande, vamos ter sistemas de elevado risco. Desculpem, se o risco é muito grande, vamos ter sistemas proibidos, na verdade. Se é elevado, sistemas de elevado risco. Se, pronto, é limitado, se é reduzido, é reduzido. Portanto, temos este esquema. Portanto, como é que isto impacta os empresários? Respondendo já. Em primeiro lugar, têm que perceber o que é a inteligência artificial. Há várias definições, há empresas e pessoas a dizerem que chamam a inteligência artificial aquilo que não é, ou que não sei se é ou não, eu não sou da área técnica, mas o primeiro exercício vai ser olhar para o regulamento e perceber qual é a definição do regulamento e se aplica ou não. Segundo exercício, eu estou a criar um sistema de inteligência artificial, como é que ele impacta os direitos fundamentais, a democracia, a saúde, a segurança, em que nível de risco é que eu estou? Porquê? Porque cada nível de risco vai ter obrigações diferentes para os produtores da inteligência artificial e para as empresas que compram e depois utilizam internamente e junto com os clientes. Portanto, por exemplo, nas práticas proibidas, vamos ter logo à cabeça a inteligência artificial, que é utilizada para manipular pessoas, explorar a vulnerabilidade das pessoas, categorizar pessoas para depois dar um tratamento desfavorável. Pronto, a lista é grande, eu não a tenho aqui de cor, mas depois convido as pessoas também a verem, porque é uma lista, é mesmo uma lista que com o tempo provavelmente vai aumentar, porque isto vai sendo tudo adaptado. Elevado risco, por exemplo, elevado risco, nós estivemos a falar de sistemas de seleção, de sistemas de inteligência artificial, de admissão de candidatos para a escola, de candidatos para uma determinada posição, para uma determinada oferta de emprego, será elevado risco. Se a inteligência artificial estiver com muita autonomia a tomar essas decisões. É óbvio. Estamos a colocar em causa a educação, não é? E o emprego, não é? Portanto, também na área da justiça, se tivermos a utilizar sistemas na área da justiça que influenciam bastante a decisão do juiz, também será elevado o risco. Portanto, acho que a lógica é fácil de entender. Também é outra lista. Temos 2 anexos, convido também toda a gente a ver 2 anexos do regulamento. É uma grande lista, mas a lógica é esta. Eu estou a deixar ideias, porque eu acho que estas ideias ajudam a perceber o que é que está por detrás. E só para fechar aqui, se calhar o parênteses, não é fechar aqui o raciocínio, não é o parênteses. Quando é de elevado risco, existem 2 particularidades muito importantes que vão dar muita dor de cabeça às empresas, imagino eu, que é a obrigação da transparência e a obrigação da supervisão humana. Portanto, apesar da grande discussão em torno da black box, né, que no fundo acho que andamos todos um pouco à volta disso, no fundo o problema da inteligência artificial prende-se com a black box, e quando nós fazemos a pergunta, mas como é que ela chegou a este resultado? Ninguém sabe. E é fácil de perceber porque é que não se sabe, é fácil. Se nós damos entrada de uma grande massa de dados ao sistema, ele analisa aquilo a uma velocidade que o nosso cérebro neste momento não consegue entender. Encontra relações entre dados que nós não estávamos capazes, não é? E depois dá uma resposta, nós não sabemos o caminho.
porque aconteceu tanta coisa ali no meio, nós não sabemos o caminho. Mas vamos ser incentivados a conhecer o caminho. Claro. Portanto, a tecnologia vai ter que evoluir a um ponto que vai ter que ser possível interpretar os resultados. Pelo menos, agora, eu não quero dizer isto de forma assertiva, porque isto está a ser discutido. Portanto, o que eu digo não é definitivo, é uma discussão em andamento. Portanto, pelo menos é preciso entender quais são os pontos, quais são os dados que influenciaram, quais foram as variáveis que influenciaram. E entramos aqui numa tensão, porque eu sei que quem ouvir vai perguntar assim, mas é possível? É, tecnologicamente é possível. Está a ser estudado, há várias correntes de explicabilidade, várias soluções técnicas para que seja possível identificar quais foram as variáveis ou os data points que determinaram aquela decisão. Problema. Neste nível de desenvolvimento tecnológico, torna o sistema mais lento, né? A performance não é tão boa e é mais caro. Porque no fundo nós vamos introduzir mais coisas lá para o meio para identificar os dados que são relevantes. Mas a mensagem que eu quero passar é: se nós chegamos até aqui, portanto, no fundo, nós temos que perceber até onde é que a tecnologia pode ir. E a orientação deste regulamento terá que ir no sentido em que nós conseguimos perceber. Em que nós conseguimos perceber. E depois tenho eu sei só mais uma coisa. Depois, associada a isto, atenção que tem várias obrigações. Eu estou a salientar duas, mas tem muitas mais. Depois tem a questão da supervisão humana, não é? Porque à partida nós diremos assim: então, se isto é sem intervenção humana, como é que agora vamos introduzir aqui a supervisão humana? O sistema de inteligência artificial tem que ser desenhado de forma a que o ser humano consiga interpretar minimamente o que está a acontecer, antecipar os riscos e minimizá-los. Pronto, isto é um resumo é um resumo do artigo 14 que é enorme, não é? Estou a simplificar. Muita informação, muita coisa interessante. Como é evidente, não é para ser o leigo a mexer nisto e a tirar as suas conclusões, por isso é que existem especialistas como tu. Mas fica-me aqui uma pergunta. Nós estamos a aproximar-nos do final do tempo. Gostava de fazer ainda uma outra pergunta, mas da tua partilha fica aqui uma pergunta interessante. Falaste de que dados influenciam, que variáveis influenciam, e eu escutei que para a construção do regulamento há aqui um conjunto de dados e de variáveis que influenciaram a própria construção do regulamento, nomeadamente proteger os direitos fundamentais, a saúde, a segurança e a democracia. Portanto, temos dados que influenciaram a construção deste regulamento. Ora, nós estamos a falar da Europa, que sempre foi tendo uma visão mais humanista da realidade. E, portanto, o homem no centro, ser confiável, saúde, segurança e democracia têm interpretações diferentes noutras geografias. Os níveis de risco e o impacto que tem nas organizações provavelmente também são identificados de forma diferente noutras geografias, e portanto nós, União Europeia, que aparentemente estamos a fazer um regulamento com o homem no centro, e portanto esta vertente humanista, e com muitos cuidados, e com esses dois anexos que nós todos devemos ir ler, até que ponto é que isso não nos pode deixar do ponto de vista humano, eu acho extraordinário e dá-me segurança e dá-me confiança. Mas até que ponto é que isso não nos pode deixar vulneráveis sobre outras geografias, outras jurisdições em que a democracia é uma coisa mais ou menos, é uma palavra lá esquisita de umas pessoas da Europa, a segurança é mais ou menos a lei da bala, e portanto, e depois mesmo esta própria supervisão humana. Até que ponto é que esta supervisão humana vai estar presente noutras geografias e, portanto, qual é o grau de vulnerabilidade da Europa por comparação a outras legislações que possam surgir noutras jurisdições. Isso levanta várias questões. Eu posso Tens dar 2 minutos para minutos. resolver. 2 minutos é muito complicado. Posso dar várias ideias, porque é como digo, é uma discussão que está em andamento e eu tenho dificuldade em dar respostas definitivas porque sinto que sempre que preciso estudar mais e ver mais. Não há respostas definitivas na inteligência artificial neste momento, não é? O que é hoje é válido, amanhã se calhar não é. Tenho 2 minutos. Em primeiro lugar, nós vamos ter que perceber que impacto vai ter este regulamento, não só na União Europeia, mas fora da União Europeia. Por exemplo, com o Regulamento da Proteção de Dados, isto começou a ter um efeito positivo fora da União Europeia, porque começou a ser adotado fora da União Europeia. O Regulamento da Inteligência Artificial já está a ter
Por exemplo, o Brasil já está em andamento com regras muito parecidas com as nossas. Eu tenho verificado que mesmo os Estados Unidos têm alguma regulamentação. A ideia de que não há nada não é verdade. Há, mas mais ligada à segurança interna. Mas tenho visto nos últimos dias até vários estados com normas, cada vez mais normas e normas. Portanto, nós não nos podemos esquecer que por trás disto também estão multinacionais, não é? Que também têm interesse em mostrar uma boa imagem e de que é confiável. Portanto, eu acho que elas podem empurrar isto como fizeram com a proteção de dados e empurrar outras jurisdições para adotar o mesmo tipo de regras. Portanto, o tempo dirá, em primeiro lugar, dirá se outras jurisdições irão no mesmo caminho. Segundo lugar, o tempo dirá se dentro da União Europeia este regulamento vai ser suficiente, se é execuível, porque é disto que estamos a falar, isto da supervisão humana e da transparência, estamos para ver se é execuível, em que medida é execuível. Portanto, é vulnerável. É como eu costumo dizer, é bom existir, mas está sujeito a muitas críticas, este regulamento. Nós temos agora os stakeholders reunidos para criarem várias normas técnicas. Está a decorrer ou vai começar a decorrer o processo de standardização. Aí é que vai ser a prova. Mas é possível ou não é, tecnicamente? Se não for possível, se calhar vamos ter que olhar disto de outra forma. Pronto. Outra vulnerabilidade que está aqui, ou que não está, mas que as pessoas normalmente perguntam isso também, é então, estamos cheios de regras, mas vamos ficar para trás. Onde é que fica a inovação? Quer dizer que eu esqueci-me de dizer algo que é importante. A União Europeia apoia a inovação e o regulamento também tem várias normas relativas à inovação. Por exemplo, vai criar as sandbox regulatórias para ter ecossistemas onde podem ser testados os sistemas de inteligência artificial. Também vai permitir testar em condições reais se determinadas salvaguardas estiverem acauteladas. E, no último meio segundo, há vários incentivos a nível do financiamento e tudo mais às pequenas e médias empresas. E os Estados-membros também vão ter que adotar várias medidas de apoio às empresas para ajudá-las na implementação do regulamento. A União Europeia está a tentar o equilíbrio difícil entre os direitos fundamentais e entre os riscos, não é? E aqui a inovação e as vantagens da inteligência artificial. Não há O futuro dirá. uma clara vantagem da União Europeia ir à frente, marcar o caminho e poder fazer com que as outras jurisdições também sigam um bocadinho este caminho. Muito interessante. E esse equilíbrio que deste agora final, de poder haver também esse auxílio à investigação, esses benefícios, é muito interessante porque ajuda a compensar um pouco o que tinhas referido antes. Muito interessante, fico muito curioso em saber mais sobre esse regulamento. Provavelmente não vou estudar, mas encontrar-me-ei contigo para que tu me expliques tudo melhor, que ficarei muito melhor informado. Permite-me uma pergunta final. Esta nossa conversa está a chegar ao fim e com ela a chegar ao fim este teu podcast e esta oferta fantástica de grande responsabilização sobre a inteligência artificial que tu trouxeste para todos nós. Ao fim destas 27 conversas, portanto, das 26 anteriores, mais esta, a 27ª conversa que estamos a ter agora, qual é que é ou quais são as maiores aprendizagens que tu tiras para ti? Hum, eu aprendi, nem sei para onde é que ia começar a responder a isso. Primeiro, o lado pessoal. Eu conheci pessoas espetaculares, projetos de vida espetaculares, que eu tenho o gosto hoje em dia de acompanhar. Fui convidada para depois visitar vários locais onde estão a ser implementadas sistemas de inteligência artificial, onde pude aprender bastante. Portanto, comecei pelo lado pessoal, pessoas fantásticas e tudo mais, e acabei na tecnologia. Porque também, a nível tecnológico, permitiu aprender mais, estar com pessoas porque ao longo destas conversas havia pessoas que de facto não eram da área, não é? Não eram da área tecnológica propriamente dita, mas havia pessoas que sim. E portanto também aprendi muito com elas, adquiri muito esta sensibilidade de negócio, como é que poderia impactar o negócio, as dúvidas que elas tinham, as necessidades que elas tinham, como é que realmente se aplica na prática, como é que o nosso país em determinados setores está. E acho que isso, além do óbvio crescimento pessoal e das amizades que fiz,
vai ser muito bom para o estudo que vou desenvolver no doutoramento, porque eu vou com um ponto de partida diferente, eu vou com experiência também prática, com outra sensibilidade para as necessidades das pessoas e para as dúvidas. E o direito também é isso, o direito não está no vazio. O direito tem que ter normas adequadas, ajustadas, e nós temos que ter a capacidade também de ir à comunidade perguntar, mas o que é preciso? O que é que se está a passar? O que é que está a acontecer? Para depois irmos com uma sensibilidade diferente para o estudo. Portanto, várias vitórias. Tens muitas mesmo. Cláudia, agradecer-te várias coisas, agradecer-te teres trazido, oferecido ao mundo este teu podcast, agradecer a forma como tu olhas para a advocacia e olhas para estes temas dentro da advocacia. Eu que fui advogado muitos anos, é muito inspirador ver esse caminho. Agradecer-te o teu duplo convite para poder estar aqui contigo e porque vamos fechar este podcast, vamos fechá-lo contigo e, portanto, devolver o seu a seu dono, devolver-te o podcast para que tu possas fechar não só este episódio, como todo este conjunto de episódios. Então, antes de mais, quero agradecer a todas as pessoas que aceitaram este desafio comigo, a todas as pessoas que acompanharam os episódios, que eu sei que muita gente esteve episódio a episódio a ouvir atentamente e que também depois se sentiu incomodada e que também depois foi aplicar no seu dia a dia. Portanto, houve aqui um efeito muito giro, um efeito dominó muito giro. E queria também chamar a atenção que este podcast vai terminar, não significa que não vão surgir outras iniciativas, obviamente que vão surgir, portanto convido toda a gente a estar muito incomodada e muito atenta e a continuar a acompanhar o meu trabalho e estou disponível para todas as iniciativas, dúvidas, questões que queiram colocar e que queiram partilhar, iniciativas que queiram ter, portanto, terminaria assim, com muito obrigada e até à próxima iniciativa. É só isso. E obrigada por teres aceito este convite, esta tarefa difícil de vir-me entrevistar. Com muito gosto, com muito prazer, e tu tornaste-a muito, muito fácil pelas tuas respostas. Obrigado. Obrigada. In the digital jungle where bodies come alive, I tuned into a podcast, never thought I'd survive. As the host with a voice so pristine, spreading knowledge and insight like a futuristic dream.